Olá, hoje nós vamos para o capítulo 16 de Deuteronômio. Esse capítulo, ele vai trazer para a gente, mais uma vez, sobre as 3 grandes festas de peregrinações. A gente já passou em Êxodo as grandes festas que nós temos. Agora vai retomar aqui no capítulo 16 as 3 grandes festas de peregrinações. O que significa isso? Que são as 3 festas que você tem que celebrar lá em Jerusalém, ou seja, no lugar onde Deus marcou para ser o santuário central, tá ok? Mas aqui também vai começar, no finalzinho do capítulo, a gente vai começar a ver as grandes instituições do povo de Israel. As grandes instituições são os juízes, a realeza, os levitas, os profetas, tudo isso. Neste capítulo a gente vai ver sobre os juízes. Cada grupo, cada tribo, cada composição do povo tinha ali os seus juízes. Nós vamos ver isso, tá certo? Tá bom? Obrigado vocês. Obrigado por essa caminhada que nós fazemos juntos. Caminhada bonita, de oração e de aprofundar na palavra de Deus. Isso é muito importante. Aprofundar lendo e conhecendo a palavra de Deus. E sabendo que a palavra de Deus na nossa vida, ela nos resgata, ela nos dá vida, ela nos dá força, tá bom? Muito obrigado, um abraço para todo mundo que tem escrito. Olha aqui, vocês deixam os seus comentários e eu leio com muito carinho todos eles, todos os comentários. Geralmente eu pego algum comentário aqui para falar, olha aqui, isso aqui é Lenir Avelino Pereira. Lenir mandou 12 emojis de anjinho, aqui ela botou assim, boa noite, Padre Juarez, esses anjos representam as 12 tribos de Israel, que bonito. Eu os coloquei para que o Senhor leia o meu comentário também. Estou amando fazer o curso bíblico, aprendendo muito com suas sábias palavras, explicações enriquecedoras. Acompanhe também o seu programa Tamo Junto, com o João Ferreira e a Ângela. Isso na Rádio Capital. Padre, gostaria de saber em que momento posso fazer a oração de exorcismo de Santo Antônio. Acho muito lindo e também gostaria de adquirir o poema de Camões que o senhor leu no capítulo 35 de Gênesis. Deus o abençoe sempre, obrigado. Eleni, deixa eu te falar, muito obrigado, um beijo para você, Deus abençoe. Primeiro é o seguinte, a oração, essa oração que eu faço no final de cada dia, eu faço geralmente em latim, você pode fazer em português, não tem problema. É uma oração chamada Pequeno Exorcismo de Santo Antônio, uma oração que você pode rezar quantas vezes você quiser, durante o dia, de manhã, à noite, uma oração muito bonita mesmo, tá bom? E o poema de Camões, poema sobre Jacó, é um poema muito bonito. Na verdade, vai lá no capítulo 35 e veja lá no capítulo 35, tem lá, tá bom? Tá certo? Olha, gente, muito obrigado, como eu disse, muito obrigado a todos vocês, viu? A gente vai ler agora, aprofundando o capítulo 16, e eu queria que a gente, nesse momento, rezasse, pedindo a Deus que o seu Espírito nos iluminasse, nos iluminando para ler e aprofundar na palavra de Deus. Vamos ler, então, capítulo 16, leia comigo, capítulo muito bonito, que fala as 3 festas de peregrinações, são 3 festas importantes. Na verdade, são as 3 festas, a Páscoa, que é junto com a festa dos ázimos, a festa das tendas, a festa das semanas, que é Pentecostes, e a festa dos ázimos, e a festa das tendas. Tendas, Páscoa e semanas, que é o Pentecostes. Vamos lá. Então, vamos lá. No mês das espigas, mês das espigas é Nisan, cuida de celebrar a Páscoa em honra do Senhor teu Deus, porque foi nesse mês que ele te fez sair do Egito durante a noite. Imolarás ao Senhor teu Deus em sacrifício pascal, gado grande e miúdo no lugar que ele tiver escolhido para ir residir o seu nome, Jerusalém. Não comerás pão fermentado com essas vítimas. Durante 7 dias comerás pão sem fermento, um pão de aflição, porque saíste às pressas do Egito, para te lembrares assim durante toda a tua vida do dia da tua partida. Durante 7 dias não se verá fermento em toda a extensão
teu território, e da carne que tiveres imolado à tarde do primeiro dia, nada se guardará até pela manhã. Não poderás imolar a Páscoa em qualquer das moradas que o Senhor teu Deus te há de dar, mas somente no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para ir habitar o seu nome, é que imolarás a Páscoa à tarde, depois do pôr do sol, é a hora em que saíste do Egito. Cozerás e comerás a vítima no lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Ao amanhecer voltarás para a tua tenda. Durante 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia, em que não farás trabalho algum, haverá uma assembleia solene em honra do Senhor teu Deus. Contarás 7 semanas a partir do momento em que meteres a foice em tua seara. Celebrarás então a festa das semanas, em honra do Senhor teu Deus, apresentando a oferta espontânea de tua mão, a qual medirás segundo as bênçãos com que o Senhor teu Deus te cumulou. E te alegrarás na presença do Senhor teu Deus, com teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, o levita que vive em teus muros, assim como o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem no meio de ti, no lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, para aí habitar o seu nome. Lembra-te de que foste escravo no Egito e cuida de observar essas leis. Agora a festa das tendas dos tabernáculos. Celebrarás a festa dos tabernáculos durante 7 dias, quando tiveres recolhido o produto de tua eira e de teu lagar, e te alegrando nessa festa com teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, assim como o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estiverem em teus muros. Durante 7 dias festejarás o Senhor teu Deus no lugar escolhido por Ele, porque Ele te abençoará em todos os teus frutos, em todo o trabalho das tuas mãos, e estarás assim na alegria. 3 vezes por ano, todos os vossos varões se apresentarão diante do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido, na festa dos ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Ninguém aparecerá diante do Senhor com as mãos vazias. Cada um dará segundo o que tiver, em proporção às bênçãos que o Senhor teu Deus lhes tiver dado. Agora a questão dos juízes. Estabelecerás juízes e notários, escribas, em todas as cidades que o Senhor teu Deus te tiver dado, em cada uma das tribos, para que julguem o povo com equidade. Não farás curvar a justiça e não farás distinção de pessoas, não aceitarás presentes, porque os presentes cegam os olhos do sábio e destroem a causa dos justos. Deves procurar unicamente a justiça, para que vivas e possuas a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não colocarás aserá alguma, nem plantarás qualquer árvore ao lado do altar que levantares ao Senhor teu Deus. Não erigirás estelas, porque o Senhor teu Deus as detesta. Muito bem, vamos lá, vamos entender direitinho o que é isso aqui, olha aqui. Então, nós temos aqui a lembrança e, mais uma vez, a prescrição das 3 festas de peregrinação. O que significa festa de peregrinação? Nós temos as outras festas religiosas que os israelitas podiam celebrar e comemorar nas suas cidades, mas essas 3 festas não. A partir agora dessa determinação aqui do Deuteronômio, nós temos que celebrar ela no santuário central, no lugar que Deus escolheu. E qual foi o lugar que Deus vai escolher? Vai escolher Jerusalém, para ali ser o centro onde Deus habita, onde depois vai ser construído o templo. Ora, vamos lá. Primeira festa, qual que deve ser celebrada? A Páscoa. A Páscoa lembra a saída do povo do Egito. E lembra desta festa, essa festa deve ser celebrada no dia 14 de Nisan, que é o mês das espigas. Ora, você celebra a Páscoa no dia 14 de Nisan, come o cordeiro, que deve ser assado, deve ser feito, e não pode sobrar nada para outro dia. E aí, no 15º dia de Nisan, olha o que acontece. Começa a festa dos ázimos, 7 dias sem
comendo pães sem fermento. Tudo isso lembrando, tivemos que sair correndo do Egito, tivemos que sair às pressas do Egito, não deu tempo do pão fermentar, não deu tempo do pão ficar pronto, nós saímos correndo. Então, 7 dias. E é uma coisa interessante, já até expliquei para vocês, durante 7 dias não pode haver fermento na casa do judeu, não pode de jeito nenhum haver fermento. Para lembrar justamente que acabou aquele fermento, vai ser feito um novo fermento, há uma renovação e também não há fermento para fazer pão porque o povo saiu correndo, tá certo? Hoje, até hoje, os judeus fazem uma festa, na festa da Páscoa, na festa dos Asmos, né? Quando eles celebram a Páscoa, eles fazem essa brincadeira com as crianças, né? Eles colocam pacotinhos de fermento dentro da casa e pede as crianças para procurar o fermento e quando as crianças acham, elas pegam o fermento e jogam fora da casa, né? Igualzinho a gente faz com o ovo de Páscoa dos coelhinhos, o ovo dos coelhinhos. Onde botou o ovo de Páscoa? Mas eles fazem com a questão do fermento, as crianças buscam o fermento, acham o fermento e jogam fora, né? Tá certo? Que aí, a outra festa que é instituída para ser celebrada lá em Jerusalém é a festa das semanas. O que é festa das semanas? A festa das semanas são 7 semanas depois da Páscoa, que dá quantos dias? 50, que depois foi chamada de Pentecostes. Pentecostes, ou seja, 7 semanas depois da Páscoa, 7 semanas depois da Páscoa, se celebra esta grande festa, que inicialmente era uma festa de colheita, era uma festa da colheita, né? Que depois ela foi dado um sentido religioso para essa festa, uma festa de agradecimento a Deus, uma festa de agradecimento por tudo que Deus ofereceu. É interessante que o Espírito Santo é enviado sobre os apóstolos justamente nesta festa, na festa de Pentecostes. Por isso, nós cristãos celebramos também o envio do Espírito Santo 50 dias depois da Páscoa. Por quê? Porque foi 50 dias depois da celebrada Páscoa é que o Espírito Santo foi enviado, tá bom? Então, festa das semanas. E depois tem a festa das tendas. Essas festas das tendas, elas são celebradas, deve ser celebrada no santuário central. O que é festa das tendas? A festa das tendas é a festa chamada de Sukkot. Eles devem morar em tendas durante 7 dias. 7 dias. Essas tendas que eles fazem são tendas feitas com galhos, de forma que eles olhem o céu. E aí eles moram 7 dias nessa tenda para lembrar que eles foram peregrinos no deserto, que eles caminharam pelo deserto, que eles saíram do Egito, alcançaram a liberdade, mas durante 40 anos eles ficaram morando em tendas no deserto, para que nunca se esqueça, é a festa das tendas também, tá certo? Ok? E nesse capítulo, aqui começa, no finalzinho desse capítulo, começa a instituição a falar das grandes instituições fundamentais para os israelitas. Os juízes, os reis, os levitas e os profetas. 4 instituições muito preciosas. Reis, juízes, profetas e levitas. Então são 4 instituições preciosas. Nesse capítulo aqui hoje vai falar dos juízes, que cada cidade precisava ter o seu juiz. Claro, como que vai coordenar todo esse povão? São os juízes que vão coordenar. Tanto é que a gente tem um livro justamente sobre os juízes. Daqui uns dias ou uns meses, a gente já vai ler sobre os juízes e conhecer os grandes juízes do povo de Israel. Ok? Muito bem, então vamos lá para alguns versículos que é muito importante a gente aprofundar. Primeira coisa, aqui no versículo 1, do capítulo 16. Versículo 1 do capítulo 16 é muito claro. No mês das espigas, cuida de celebrar a Páscoa em honra do Senhor teu Deus, porque foi nesse mês que ele te fez sair do Egito durante a noite. Saiu durante a noite. Então aqui, na verdade, começa a falar das festas celebradas em Jerusalém. Volto a dizer que neste momento, Deuteronômio, capítulo 16, marca direitinho 3 grandes festas que devem ser celebradas em Jerusalém, e as 3 grandes festas que devem ser celebradas em Jerusalém: Páscoa, festa das semanas e festa das tendas. Páscoa, festa das semanas e festas das tendas, tá ok? Tá certo? E olha que interessante que você tem que lembrar. Dessas 3 festas,
presta atenção, dessas 3 festas, somente a festa da Páscoa comporta sacrifício. Sacrifício, sacrificar animal, derramar o sangue, comer aquele animal no lugar que escolhido por Deus. Então, somente a Páscoa comporta sacrifício. A festa das semanas, Pentecostes, e a festa das tendas não comporta sacrifício, ok? Quer saber mais sobre a festa da Páscoa? Atenção, vai lá no capítulo 12 de Êxodo. Ok? Vamos lá. Ó, versículo 2, interessante no versículo 2. Imolarás ao Senhor teu Deus em sacrifício pascal, gado grande e miúdo, no lugar em que tiver escolhido, para aí residir o seu nome. Isso em função, aliás, em relação à Páscoa. A Páscoa. Então, lembra você, somente dessas 3 festas, somente a Páscoa, ela comporta sacrifício. E o sacrifício deve ser imolado no lugar do santuário central. Por isso o Senhor está lembrando, a senhora está lembrando, onde é que Jesus celebra a Páscoa? Jesus foi para Jerusalém celebrar a Páscoa. Lembra disso? Por quê? Porque a Páscoa deve ser celebrada em Jerusalém. Então, Jerusalém estava morando aonde nessa época? Jerusalém estava morando em Cafarnaum, lá na Galileia. Lá em Cafarnaum. Jesus estava morando em Cafarnaum, na Galileia. E aí o que Jesus faz? Vem com seus apóstolos, vem com todo mundo para Jerusalém. Por quê? Porque a lei manda que você tem que celebrar a Páscoa em Jerusalém. E lá ele arruma uma casa para celebrar a Páscoa. Lembra que ele fala, gente, a gente tem que arrumar uma casa aqui em Jerusalém. Aí ele fala, vai ser mostrado para você uma pessoa com um jumentinho, vai ser mostrado para você onde que é a Páscoa. E naquele lugar, no cenáculo, que na verdade é a cozinha de uma casa que Jesus celebra a Páscoa. Tá? Então, lembrou? Jesus estava em Jerusalém, por quê? Porque a festa da Páscoa tem que ser celebrada em Jerusalém. Assim, Jerusalém estava cheio de gente. Você imagina Jerusalém como estava? Pelo amor de Deus, estava fervendo de gente. Mais um versículo aqui para a gente ver aqui. O versículo 6. Deixa eu só acabar de explicar. Jerusalém cheio de gente, Jesus tinha ido para lá também, e ele celebrou aquele dia a Páscoa lá, imolando o cordeiro, tanto é que a última ceia tem um cordeiro onde eles comem, imolando o cordeiro em Jerusalém, no lugar que deveria ser comida a Páscoa, tá bom? No versículo 6, vamos ver aqui, mas somente no lugar que o Senhor Deus tiver escolhido para aí habitar o seu nome, é que imolarás a Páscoa à tarde, depois do pôr do sol, a hora em que saísse do Egito. Ora, aqui tem uma coisa interessante que a gente precisa saber. Que horas o povo saiu do Egito, gente? Fala assim, aqui nesse versículo 6 está falando, vocês vão imolar a Páscoa à tardezinha, né? À tardezinha, na hora que o povo saiu do Egito. Mas o povo saiu do Egito à tarde? Não! O povo saiu do Egito de madrugada, depois que passou o anjo exterminador, que fez aquilo com os primogênitos, e que o faraó então perdeu o seu filho primogênito, e então aí de madrugada o povo vai sair. De madrugada o povo vai sair. Mas por que o Deuteronômio fala assim, que deve imolar à tarde, lembrando na hora em que o povo saiu do Egito? Porque é o seguinte, porque na verdade o começo da tarde já marca essa noite gloriosa. Então, na verdade, o povo sai do Egito de madrugada, ok, mas o início da tarde já marca o começo desta noite gloriosa. Então, por isso, o importante é lembrar essa noite gloriosa de libertação. E pede, então, que seja feito no início da tarde, porque o início da tarde marca o começo dessa noite. Versículo 13, vamos falar da outra festa, a festa das tendas. Mas antes tem que falar da festa das semanas, aqui, no versículo 9 primeiro. Contarás 7 semanas a partir do momento em que meteres a foice em tua seara. Celebrarás, então,
a festa das semanas em honra do Senhor teu Deus, apresentando a oferta espontânea de tua mão, que medirá segundo as bênçãos que o Senhor Deus te deu e acumulou. Segunda festa a ser celebrada em Jerusalém é a festa das semanas. Conta 7 semanas. 7 semanas depois da Páscoa, então você vai celebrar. 7 semanas depois, 7 vezes 7, 49, dá 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa é chamado em grego de Pentecostes. No Pentecostes, então, você vai celebrar uma grande festa em Jerusalém. Não vai fazer sacrifício, você vai levar algumas oferendas, mas não vai fazer sacrifício, ok? Versículo 13. Celebrarás a festa dos tabernáculos, ou das tendas, né? Durante 7 dias, quando tiveres recolhido o produto de tua eira e de teu lagar. Aqui a terceira festa, a festa das tendas. A festa das tendas. Festa das tendas, o povo vai celebrar 7 dias, vai fazer algumas tendas, as tendas com galhos, as tendas vão ser galhos, de forma que não pode cobrir o teto, você tem que dormir na tenda olhando para o céu, e vai dormir 7 dias, lembrando quando o povo estava caminhando pelo deserto e teve que morar em tendas. Então você vai, para que nunca se esqueça daquilo que Deus fez por eles no deserto. Se você quer saber mais sobre a festa das tendas, atenção, vai lá no Êxodo 23, vai lá no vídeo, Êxodo 23, vai lá que você vai ver mais sobre a festa das tendas, tá bom? No versículo 18, olha que interessante que eu falei para você. Agora, a partir do versículo 18, e depois o capítulo 17, capítulo 18, tal, aquela coisa toda, nós vamos começar as grandes instituições do povo de Israel, que são os juízes, os reis, os levitas e os profetas, ok? Neste versículo 18 do capítulo 16 começa a questão dos juízes. Estabelecerá juízes e notários em todas as cidades que o Senhor teu Deus te tiver dado em cada uma das tribos, para que julguem o povo com equidade. Muito bem. Como gente, nós estamos vivendo ali, nós não temos prefeito, vereador, nada disso. Então, o povo tem que ser constituído, o povo tá se constituindo e tem que ter pessoas para organizar esse povo. Então, em cada cidade vai ter juízes. Então, todas as pendengas, todas as coisas que tiver que resolver, eles vão até os juízes e os juízes vão resolver. Baseados em quê? Baseado na lei que o Senhor já deixou escrita, na lei que Moisés já deixou escrita. Então, todas as decisões vão ser tomadas a partir da lei que já está escrita e que Moisés deixou. Então, são os juízes que vão estar ali. Mas nós vamos ver que depois nós vamos ter as outras instituições também. No capítulo 17, próximo capítulo, a gente vai ver a instituição da realeza. No capítulo 18, a gente vai falar sobre os levitas, que é uma instituição muito importante. No capítulo 18 também a gente vai falar sobre os profetas, o profetismo, os profetas. Então são instituições preciosas. Vamos colocar aqui para a gente não esquecer, essas aqui são as instituições fundamentais do povo de Israel. Primeiro, os juízes, está no capítulo 16, versículo 18. Os reis, está no capítulo 17, versículo 14. Os levitas, está no capítulo 18, versículo 1. E os profetas, está no capítulo 18, versículo 9. Ok? Agora, nesse versículo 18, a gente está vendo a instituição dos juízes. Cada cidade terá um juiz. O povo deve obedecer a lei, o povo deve obedecer direitinho. Mas, quando tiver alguma dúvida, você vai ter os juízes. Aliás, o juiz e o escriba, porque aqui fala também, estabelecerá juízes e escribas e notários, né? Em todas as cidades. Então tem o juiz e tem o escriba, para que toda decisão seja anotada pelo escriba, para que tudo aquilo que vier a ser uma discussão de leis seja tomado. E tem uma coisa, e aqui dá as instruções como que tem que ser o juiz. Olha aqui, ó, ele não pode fazer distinção de pessoas, o juiz não pode aceitar presente, olha, porque os presentes cegam os olhos dos sábios
e destroem a causa dos justos. Ah, isso aí, olha aí, tá vendo? Deve procurar unicamente a justiça. Só a justiça. Tá vendo que interessante? Isso, gente, então nós estamos vendo aqui o povo se formando. Olha que demais, a gente está acompanhando o povo se formando com as suas leis, com as suas instituições. É muito bonito ler a Bíblia desse jeito, né? Vamos lá, versículo 21. Ah, isso é interessante. Não colocarás acerás alguma, nem plantarás qualquer árvore ao lado do altar que levantares ao Senhor teu Deus. Acerá é um poste, é um mastro, um poste, um poste. O que é isso, gente? Você não vai colocar nenhum poste, nenhuma acerá e não vai plantar nenhuma árvore do lado do altar. Por quê? Lembra que eu te expliquei? Os altares pagãos, eles tinham, de repente, poste, tinha uma árvore copada, né? Isso era um costume pagão, que junto ao altar tivesse um poste, né? Tivesse uma estela, uma de pedra, ou tivesse, quem sabe, uma árvore copada. Isso está proibido. Não colocarás acerás alguma, nem plantarás qualquer ao lado do altar que levantares ao Senhor, porque esse é um costume pagão e acabaram os costumes pagãos a partir do momento em que o Deus verdadeiro se revela a eles. Ok. Então, veja, nós celebraremos, aqui tem a prescrição de se celebrar 3 grandes festas junto do Senhor. Por que junto do Senhor? Por que esta insistência em que deve ser feito junto do Senhor? Porque é o seguinte, porque a religião se faz junto de Deus. A religião se faz junto de Deus para que ela possa ser realmente uma religião eficaz. Uma religião que ama. Todas as vezes que a gente se aproxima, se distancia de Deus, a nossa religião fica legalista. Lei, preceitos, prescrições. Por isso é importante sempre que a nossa religião seja vivida junto de Deus, junto da sua misericórdia, junto do seu amor, junto da sua ternura. Você conhece gente assim? Você conhece gente que vive religião somente pelas leis? São pessoas frias. São pessoas que acham que viver a religião é só aplicar a lei. Lei. Isso acontece porque a religião se afastou de Deus e ficou somente na lei. A religião precisa se alimentar do amor, da misericórdia de Deus. Por isso a religião deve ser vivida sempre buscando a fonte de amor e bebendo da fonte que é a misericórdia. Beber da fonte da misericórdia. Não se afaste do Senhor para que a sua religião não vire um punhado de leis aplicadas aos outros sem misericórdia. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu detribuiuda, radix Davide. Aleluia.